Bem-vindos ao HTP Áudio, seu horário de trabalho pedagógico em ondas sonoras. Eu sou o Bruno e hoje vamos falar de um monte de coisa. Vamos falar de pensamento computacional, aprendizagem criativa e um monte de outras coisas. Com duas pessoas fantásticas que já estão aqui sentadas na minha frente, que eu vou apresentá-las daqui a pouco, depois da leitura dos e-mails, que é com quem? Com o Pedrão. Para quem conhece, quem tá junto é o Pedrão, ou seja, o Peter, tá bom? Então a gente já volta com o nosso programa. Muito bem, galera, estamos aqui com o Pedrão, o Peter, o bom e velho Peter. Que ele vai ler pra gente os e-mails que o pessoal mandou, e-mails e recados que mandaram do episódio passado, que foi o da Semana da Pessoa com Deficiência, um olhar de mãe, onde tivemos aqui algumas mães que são professoras da rede, com alunos com deficiência que estão na rede também, né? Então foi muito bacana o episódio, muita gente veio falar com a gente pessoalmente sobre esse episódio, e agora a gente vai ver um pouquinho dos recados que mandaram. Pedrão, é contigo, quer dizer, Peter. Opa, Peter Parker aqui, meu amigo. O amigão da vizinhança. Eu quero começar lendo o e-mail da Luciana Murer. Eu vou ler sempre na íntegra, tá, pessoal? Para vocês sentirem um pouquinho do que eles quiseram nos passar aqui, tá? Então a Luciana falou o seguinte: Oi, pessoal. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que episódio sensacional, incrível e inspirador. Parabéns para essas mães maravilhosas, vocês são sensacionais, extremamente guerreiras. Me emocionei com os depoimentos. Bruno, você faz ótimas perguntas, fica gostoso de ouvir. E o Peter, adoro sua leitura antes de iniciar os episódios. Obrigado, Lu. Ela continua, parabéns e meu imenso respeito a vocês, Giza, Mari e Fer. Parabéns, Flávia, pela organização da Semana da Pessoa com Deficiência. Um beijo grande, Luciane, que é a coordenadora do Ensino Fundamental 2 e do EJA. Obrigado, Lu. Muito bom ouvir vocês, viu? Vamos pro próximo. Agora é da Renier Rossi. Eu acho que esse é o terceiro e-mail dela. Então logo ela vai pedir música, poder visitar Seformi, essas coisas. Depois de 3 e-mails. Eu vou ler aqui o e-mail da Renier, tá? Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Espero que bem. Tenho acompanhado todos os episódios produzidos e disponibilizados por vocês e continuo achando tudo incrível. Aí agora ela fala um pouquinho do episódio anterior, tá? O episódio das aldeias aos condomínios foi muito interessante, denso em conteúdo, nos proporcionando conhecer um pouco mais sobre a história da cidade, os primeiros habitantes, as motivações para a criação da cidade e um resgate de justiça com os povos negros, indígenas, entre outros tantos que deixaram sua contribuição para o crescimento deste lugar que hoje chamamos de lar. Há pouco tempo moro na cidade e fiquei muito curiosa em conhecer as fazendas e os lugares tratados, até mesmo para me apropriar um pouco mais deste lugar. A discussão sobre o plano diretor nas escolas é uma ótima ideia, espero que seja posta em prática. Bom, sobre o último episódio, deveria haver uma tarja com os dizeres: cuidado, conteúdo maravilhosamente sensível. Tinha que ter posto isso mesmo. Todo mundo chorou. Gostaria de parabenizar o Bruno, que foi delicado ao tratar do assunto, as mães que participaram com seus depoimentos emocionantes e muito realistas. O assunto não se esgota, não é mesmo? E a ideia de trazer os protagonistas é bem bacana. Desejo vida longa aos podcasts e que mais e mais pessoas venham para contribuir e aprender. Parabéns e abraços. Obrigado, Renier. Muito bom seu e-mail. E vamos para o último e-mail aqui da Mariana Trevisan, que também já escreveu pra gente em outros momentos. Bom dia. Como é importante ouvir uma opinião de alguém que tem outro ponto de vista. Ouvir as mães relatarem pontos positivos de sua trajetória com os filhos mostra como são especiais. Obrigada por permitirem meu aprendizado. Abraço ao João, que tive a oportunidade de conhecer e ver seu compromisso com a escola. Gostaria de repetir a minha sugestão: os episódios do HTP Áudio deveriam ser apresentados nos HTPCs para oportunizar essa forma de comunicação e estudo àqueles que não conhecem podcast. Parabéns, equipe. Mariana Trevisan. Muito obrigado, Mariana. Olha, a gente adora suas dicas, seus e-mails. Escrevam pra gente sempre, gente. Escutem esse episódio aqui, nos escrevam novamente. Escrevam para htpaudio@edu.vinhedo.sp.gov.br. E até mais, e vamos pro episódio de hoje.
Muito bem, estamos aqui com dois profissionais maravilhosos, que o primeiro é o professor Marcos Augusto Francisco Borges, graduado em Engenharia de Computação pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado e doutorado em Ciências da Computação pela Universidade Estadual de Campinas e desenvolveu o projeto pós-doutorado dele na Universidade do Porto, em Portugal, em 2009. Atualmente, ele é professor assistente e professor pleno no programa de pós-graduação na Faculdade de Tecnologia da Unicamp. E lá na Unicamp, ele é coordenador do laboratório do LIAG, tá? Ele é o Laboratório de Informática, Aprendizagem e Gestão. Na universidade ele atua principalmente nos seguintes temas: informática na educação e Lean. É sócio consultor na Actus Qualidade e Gestão. Na área de consultoria e gestão trabalha com gerenciamento de projetos, planejamento estratégico e programas de melhoria de processos. Muita coisa, hein, galera? Poxa vida, como que ele tem tempo para vir gravar? A gente não sabe, é um mistério. Tudo bem, professor Marcos? Tudo bem. Maravilha. Como que você conseguiu um lugar na sua agenda atribulada para vir aqui? A gente sempre consegue quando é alguma coisa importante. Já ganhou ponto aqui no HTPA. Temos aqui também o Flávio Nicastro, que ele é doutorando em Ciências da Computação pela Unicamp, mestre em Ciências da Computação na Unicamp, possui graduação em Análise de Sistemas e especialização em Arquitetura Cliente-Servidor pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, o MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, além das atividades atuais pelo doutorado junto à Secretaria de Educação de Vinhedo, que ele está aqui, é parceiro nosso. Ele atua junto à Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, gerencia 2 empresas próprias na área de tecnologia. Tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em sistemas de informação. E também é um mistério como ele conseguiu estar aqui. Tudo bem, Flávio? Tudo bom, Bruno? Como estão as coisas aí? Tudo certinho. Vai lembrar de passar o protetor solar a próxima vez que for jogar beach tennis, Flávio? Pode deixar. Vocês não estão vendo, mas o Flávio está com uma marca de óculos aqui. Tá? Ele não passou o protetor solar. Bom, mas eu queria começar com o professor Marcos. Tá? O que exatamente é o LIAG? Do que se alimenta? O que vocês fazem lá? O LIAG é o Laboratório de Informática, Aprendizagem e Gestão, é um laboratório dentro da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Está criado aí já faz 12 anos, e o objetivo dele sempre foi trabalhar e juntar os conhecimentos de aprendizagem, de educação, com aprendizagem, com informática e com gestão. Então, ou seja, como eu consigo usar boas práticas de gestão para ajudar na escola, como eu consigo unir a informática com a escola, trabalhar nessas linhas, que são as linhas de interesse meu pessoal. Que bacana. E eu queria saber de vocês aí, a gente ouve muito, e até antes da conversa aqui, que vocês estão ouvindo, a gente conversou, que é um termo que está ficando na moda. Já era para ele estar na moda há muito tempo, mas está vindo com força agora, que é o tal do pensamento computacional. Tá? Vocês, professores que estão nos ouvindo, já devem ter ouvido. Tá? E eu gostaria que vocês me explicassem o que é o pensamento computacional, né? De onde veio esse termo? Bom, a linha de pensamento computacional, vou deixar aqui depois para o Flávio falar um pouquinho mais, tá? Mas o que eu acho interessante aí não é nem a definição, mas sim entender que o objetivo do pensamento computacional não é formar programadores, formar profissionais de informática, mas sim usar a informática como uma ferramenta para ajudar crianças e jovens a desenvolver capacidades lógicas, capacidades de resolver problemas, enfim, todas aquelas coisas que a cada dia mais a sociedade está exigindo das crianças e jovens. Então, é uma ferramenta interessante para a escola, para formar profissionais de qualquer área, para formar pessoas capazes de resolver problemas mais complexos em qualquer área de atuação. Então o pensamento computacional não necessariamente vai precisar de um computador, por exemplo. O pensamento computacional é um jeito de pensar. Então, não necessariamente ele tem que ter o computador. É lógico que ele foi inspirado em como as pessoas usam o computador, mas é muito mais o jeito de pensar, um jeito de abordar um problema. Que bacana. Porque assim, quando a gente fala de pensamento computacional e tal, acho que a primeira imagem que vem na cabeça de quem ouve e não conhece o termo é o computador, né? O computador pessoal, que a gente chama, né? Da onde surgiu trazer a computação para as escolas? Quando começou esse movimento? Se começa a falar em pensamento computacional na década de 70, finalzinho de 70, começo de 80, com o Simon Papert, lá no MIT, quando ele começa a trabalhar com uma tartaruguinha com a linguagem Logo. Então a ideia era ensinar geometria para as crianças através da programação de uma tartaruga que desenhava no chão formas geométricas.
De lá para cá, muita coisa foi feita com essa ideia de como que a programação pode ajudar as crianças a desenvolver conceitos. O termo pensamento computacional acaba ficando esquecido durante um tempo, ou pouca gente falando, e em 2004, uma publicação da Jeanette Wing traz à tona de novo, porque ela traz o pensamento computacional falando como uma habilidade necessária para todos, que vai beneficiar todos em tudo quanto é área. E aí, depois disso, começa muita discussão a respeito de pensamento computacional, várias definições, e das coisas que eu já pesquisei, até hoje não achei um consenso em termos de definição. E o que eu vejo é que as pessoas estão preferindo até a gente focar nas habilidades que estão associadas ao pensamento computacional do que entrar nessa discussão do que é pensamento computacional. Como o Marcos falou, pensamento computacional é uma forma de pensar. Eu particularmente tenho até minha restrição em chamar de pensamento computacional. Parece um pouco de vaidade do pessoal acadêmico da área da ciência da computação, porque muitas dessas habilidades podem ser desenvolvidas sem ser a respeito do computador, né? Então, quando você programa, você desenvolve algumas habilidades, como a parte de algoritmos, decomposição de problemas, a parte de abstração, que são importantes para a resolução de problemas, como o Marcos falou. Então, assim, é muito mais a gente encarar o pensamento computacional como habilidades que ajudam a criança a resolver problemas na situação dela do dia a dia, do que associar isso necessariamente à tecnologia e à programação. Quando o Marcos disse, a ideia de desenvolver o pensamento computacional, ou como eu prefiro falar, a ideia de desenvolver as habilidades que estão associadas ao pensamento computacional, não é desenvolver programadores, e sim crianças que vão ter uma maior capacidade de resolver problemas, de conseguir entender aonde estão o que está dando errado com aquela situação que ela está tentando resolver, que isso a programação é muito rica, que é o que a gente chama de debugar um programa. Então, essas habilidades são desenvolvidas, isso sim, a gente concorda que é essencial na vida da criança. Além de as atividades que propõem desenvolver essas habilidades, também desenvolvem criatividade e o protagonismo da criança, porque ela vai ter que tomar as rédeas daquilo que ela vai desenvolver. O que eu vejo, assim, quando eu ouvi um pouco da fala de vocês, é que vocês falaram de alguns pontos que professoras do Fundamental 1, se estiverem ouvindo, vão falar assim, eu trabalho isso em sala, né? Então, por exemplo, resolução de problemas. É uma coisa muito comum nos primeiros anos, que é quando você começa a aprender a ler, interpretar alguma coisa e saber chegar, principalmente nas aulas de matemática, né? Então, o pensamento computacional, ele entra nessa área da educação básica, né, do Fundamental 1, por exemplo, não é uma coisa que vai ser feita para os jovens, por exemplo. Então, desde criança, já vai ter pensamento computacional na escola? Pode haver pensamento computacional na escola? Eu vejo o desenvolvimento dessas habilidades podendo ser desenvolvidas desde o infantil, como nós fizemos numa atividade aqui em Vinhedo, até o 3º ano do ensino médio. Por quê? Porque é a ideia da gente ter uma abordagem interdisciplinar. Então é o que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco, dando um spoiler de aprendizagem criativa, desenvolver uma nova abordagem de ensino aonde você desenvolva a criatividade, o protagonismo da criança e as habilidades associadas ao pensamento computacional. E não o que muitas vezes acontece é ter uma matéria de programação na escola. Uma coisa que eu acho que é importante, né, e ainda até reforçando essa questão, é que não é uma coisa para nível médio, como eu pessoalmente eu acredito que é importantíssimo que isso comece antes. Tá? Então, toda vez que a gente estuda aí desenvolvimento cognitivo, capacidade das crianças aprenderem, né, quanto mais cedo, melhor. Então, se a criança não tiver nenhum contato com esse tipo de abordagem, né, de resolver problemas, de trabalhar em grupo, né, de envolver a tecnologia como parte da solução cedo, né, talvez ela só ter contato com isso lá no meio do ensino médio, talvez já seja um bocado tarde demais. Tá? Então, pelo contrário, é profundamente recomendável que você comece antes. As atividades que nós, por exemplo, desenvolvemos lá com o meu laboratório nas escolas públicas de Limeira, a gente tem atividades de 2º ano, 3º ano do fundamental, né? Inclusive o MIT tem o Scratch Junior, que é uma ferramenta voltada para crianças que não sabem nem ler e escrever. Então você consegue trabalhar isso inclusive com crianças ainda não letradas.
Tá? Então não é uma coisa específica para crianças maiores ou jovens. Essas atividades aí, essa introdução a esse pensamento computacional desde cedo, né? O que fazer, por exemplo, alguma atividade? Me fala aí alguma atividade que dê para fazer sem o computador com crianças do infantil, por exemplo. Que o pessoal que está ouvindo deve estar louco para saber. Bom, vou dar um exemplo bem simples, bem pé no chão, que não deixa de estar trabalhando habilidades associadas ao pensamento computacional. Imagine que tem uma criança com deficiência visual na sala e ela quer ir ao banheiro. E o professor pode usar esse momento com crianças lá de 3, 4 anos para falar: vamos ensinar esse seu amiguinho como é que ele chega no banheiro, o que ele tem que fazer daqui. Então, imagine que ele fosse um robozinho, como você programaria ele para chegar até o banheiro? Então ele sai da sala, ele vai virar à direita, ele vai dar 10 passos, ele vai virar à esquerda, ele vai dar 5 passos, vai ter que tomar cuidado que vai ter 3 degraus, vai descer e vai chegar na porta do banheiro. O que a gente acabou de desenhar aqui? A gente acabou de fazer um algoritmo, que é uma sequência de passos que busca um objetivo. Então, os professores estando aptos a desenvolver essas habilidades, a entender essas habilidades, vão conseguir usar a realidade deles do dia a dia para desenvolver essas habilidades. Então, é a gente dissociar o desenvolvimento dessas competências que a gente está elencando aqui de necessariamente o uso de computador. E quando que a gente entra na tecnologia em si, né, no computador? Quando que isso vai ser transportado para o computador? Em que momento? A questão de transportar não necessariamente é transportar. Eu acho que existem momentos e existem eras, né? Talvez para alguém da minha era, né? Um pouquinho mais velho aqui, você pode imaginar, não, tem um passo A e tem um passo B. Se você pegar para uma criança hoje de 8, 10 anos, para ela, pegar um celular não vai ser um segundo passo. Para ela é o dia a dia dela natural. Então você pode já começar, por exemplo, com Scratch Junior num tablet, né, com uma criança que não é letrada, ou você pode começar na mesa, fazendo atividades, né, como o Flávio descreveu aí. Tá? Então não é uma questão de eu começo desse jeito e vou para outro passo. São formas diferentes de abordar a mesma temática, que é o pensamento computacional. Eu peguei uma frase que eu achei incrível, que é do Blitzstein, que eu achei fantástico, que a gente ouve muito das pessoas, né? Essa onda da tecnológica assusta algumas pessoas, né? Até na parte dos empregos, né? Perder o emprego e tal. E que aqui tá a frase que eu trouxe é essa aqui: o pensamento computacional é saber usar o computador como instrumento do poder cognitivo e operacional humano, a fim de aumentar nossa produtividade, inventividade e criatividade. Então, isso acho que dá uma resumida um pouco do que a gente está falando, né? Não necessariamente a gente precisa do computador. O computador, ele é mais uma ferramenta, assim como um livro, assim como um caderno, um lápis. É nesse sentido que vai talvez o pensamento computacional na escola? Exatamente. Não diria o pensamento computacional, diria a tecnologia. Eu estava conversando a semana passada aqui com uma professora da rede de Vinhedo, uma professora de matemática. E a gente estava justamente falando disso, de como a gente consegue estender aquele conceito que a gente quer passar em sala de aula com o uso da tecnologia. E é essa visão que os professores, a hora que eles começam a dominar a tecnologia e essas habilidades para aplicar com as crianças, vão começar a enxergar. Porque imagine que a professora está desenhando um gráfico de uma equação x igual a y. Então ela vai desenhar um plano cartesiano na lousa e vai fazer uma reta a 45 graus passando pela posição 0, 0. E aí ela quer mostrar para a criança que quando ela faz essa função cy igual a x mais 1, essa reta se desloca, por exemplo, para a direita. Para ela fazer isso na lousa é muito difícil. Se ela tem um tablet com um programinha onde ela vai só alterando o valor do termo independente, essa régua vai andando, fica muito mais fácil para a criança conseguir enxergar o que está acontecendo. Então é isso, a gente conseguir usar a tecnologia para tangibilizar um pouco mais conhecimentos abstratos. Então eu acho que aí é onde a gente consegue juntar, assim, o pensamento computacional. Que horas que a gente vai para o lado da tecnologia? A hora que a gente consegue usar a tecnologia para tangibilizar mais os conceitos abstratos. Uma coisa que eu acho que é bem interessante, assim, que é um exemplo bem simples, mas para enxergar essa questão, é justamente quando você fala em plano cartesiano. Eu me lembro desde a época que eu estava lá na criança, plano cartesiano, para uma criança, você olha aquilo para a luz e fala, cara, o que é isso? Para que me serve isso?
né? Agora, se você pega uma criança, você coloca um objeto numa tela e fala, faz o bichinho andar da direita para a esquerda, ela naturalmente vai entender que direita para a esquerda é o X e de cima para baixo é o Y. Tá? Então, assim, eu tenho vários exemplos, né, inclusive na minha casa, tá? Assim, né, de um meu filho que mal estava ali no primeiro ano do fundamental e ele já entendeu o que é X e o que é Y, porque ele quer fazer os bichinhos andarem no Scratch. Tá? Então, essa eu acho que é uma questão importante, né? É usar a tecnologia como aliada. O Puppet trabalhava muito bem essa questão, né, de que quando eu faço alguma coisa que para mim faz sentido, eu aprendo muito mais fácil. Né? Então, você olhar uma reta feita no giz na lousa de X e Y, é muito difícil da criança olhar para aquilo e falar que aquilo tem alguma coisa a ver com a minha vida. Agora, quando você coloca a mesma reta, X e Y, e coloca um bichinho e fala, faça o bichinho andar, faz todo sentido ele entender o que é X e o que é Y. Então, aí a tecnologia entra como aliado. Nossa, isso é perfeito, porque eu fiz um curso de design de games. E foi depois de muitos anos, depois do ensino médio, que eu finalmente entendi por que eu uso o seno. Porque na programação de games a gente usa muito seno. Quando eu via o professor colocar na lousa o seno, eu falei, finalmente eu vou usar isso daí, cara. Então é fazer sentido, né? Tudo que a gente aprendeu tem um objetivo. E né? Por que esse A, porque agora entendi porque eu uso o seno, não vem na 6ª série, na 7ª série, entendeu? Olha. Acho que é isso que a gente precisa conseguir. Conseguir esses RAs na escola. Tipo, a criança entender o porquê que ela precisa daquilo, que nem o Marcos falou, que é o que vem lá do Puppet, a gente tornar o aprendizado significativo. A gente precisa... Todo mundo é assim. Ninguém gosta de alguma coisa que não entende. Então, pra gente gostar de alguma coisa, a gente precisa entender. E pra gente entender, a gente precisa associar isso vem do Puppet também, aos nossos modelos. Então, quando eu vou te ensinar alguma coisa, se eu usar como base o que você já entende, vai ser muito mais fácil para você entender do que simplesmente eu jogar uma coisa abstrata que para você não vai ter significado nenhum. Só para fazer uma prova, né? Exatamente. Nesse momento decorar a fórmula para fazer uma prova. Exatamente. Nessa onda de fazer o sentido antes de aprender, né? Por que eu estou aprendendo isso? Todo aluno acho que já perguntou isso alguma vez, né? Por que eu estou aprendendo isso? É nesse momento que a gente fala de metodologias ativas e aprendizagem criativa, por exemplo? Sim, com certeza, quando a gente está preocupado em as metodologias ativas, né, de colocar a criança no centro da educação. Então, deixar de ela ser passiva, né, espectadora da aula, para ela estar correndo atrás do conhecimento. A verdade é que o mundo hoje mudou completamente e a gente... Querendo ou não, né, a criança que chega na nossa escola é a criança que trabalha com tecnologia, é a criança que no dia a dia está mexendo lá com o seu tablet, com o seu celular. Né? Então, você colocar ela como uma mera espectadora para ver um conteúdo, né, isso ela consegue fazer no celular quando ela chega em casa e aperta 2 botões. Né? Então, para a gente motivar essa criança, cada dia mais a gente precisa colocar ela no centro. Ela correr atrás do conhecimento. Né? Então, aí entra... Né, as questões de trabalho do pensamento computacional. E eu acho que uma coisa que é interessante, você até já citou aí o Blickstein, né? O Blickstein é muito mais conhecido pelo Maker, né? Pelo movimento Maker. Né? E o movimento Maker está no cerne do mesmo tipo de discussão que a gente está tendo aqui, que é põe a criança para fazer coisas. O quê? O que elas gostam de fazer. Se vai usar computador, ótimo. Se não vai usar computador, se vai usar colagem, né? Se vai usar giz, se vai usar isopor, ótimo. Mas ela precisa fazer alguma coisa que para ela é significativo. E aí no meio disso a gente coloca os conceitos. Né? Eu já vi o Flávio conduzindo, por exemplo, uma atividade com crianças pequenas, ali crianças na faixa de 8, 9 anos, né? Onde a gente está trabalhando conceitos de eletricidade, por exemplo. Na hora que você coloca uma bateria, coloca papel alumínio e coloca um LED, a criança quer aprender sobre eletricidade, porque ela quer fazer aquele LED acender. Né? Então, são coisas que dificilmente você vai trabalhar se não for com a criança sendo motivada, se não for desse jeito. Né? Então, eu acho que está por aí, né, a questão. O pensamento computacional, então, está dentro da aprendizagem criativa? Ou está dentro da metodologia ativa? O Flávio já adiantou aqui, né? Vou passar depois para ele para me ajudar, porque essa pergunta é complexa. Capciosa. Na verdade, existe um conjunto grande de definições que
não está muito bem consistente até hoje aí, né? Quando você pega a literatura acadêmica, eu tenho um aluno de doutorado que passou aí meio ano só lendo um bocado de artigo para tentar falar o que é cada coisa. E a conclusão é meio caótica a definição, tá? Então, existe maker, existe pensamento computacional, existe aprendizagem criativa, existe computação criativa e elas são meio, assim, sobrepostas, né? Então, assim, não dá para você falar, isso é maker, isso é atividade, é pensamento computacional, isso é computação criativa. Tem um pouquinho de tudo. Existe bastante sobreposição. Mas o que eu acho que é interessante é que em todas elas existe essa ideia comum, né? Que a gente tem que mudar a educação e de alguma forma a gente tem que pegar as boas ideias, as boas práticas que veio do ensino da tecnologia e trazer para a escola. Concordo plenamente com o Marcos, existe sobreposição, não existe uma definição clara do que é cada coisa. Até porque mesmo falando de aprendizagem criativa, tem muita gente que escreve sobre aprendizagem criativa que não tem nada a ver com a aprendizagem criativa que nasceu lá dentro do MIT. Então eu já li artigos publicados que usam o termo aprendizagem criativa, mas que estão se referindo em outro contexto. Mesmo assim, a base da aprendizagem criativa vem do construcionismo, que é do Papert. Mas se você busca artigos sobre construcionismo, você vai achar o construcionismo social, que não tem nada a ver com o construcionismo do Papert. Então, em vez de a gente ficar discutindo definições aqui e indo um pouquinho para a parte prática, o que eu vejo de diferença falando aprendizagem criativa, daquela na qual nós estamos estudando e que vem lá do MIT, é baseada no construcionismo e eu enxergo muito mais como uma abordagem pedagógica, tá? Uma forma como você mudar a sua forma de dar aula para tornar a aula mais significativa, para tornar a aprendizagem mais significativa. E o pensamento computacional a gente enxergar como as atividades que desenvolvem programação desenvolvem um conjunto de habilidades que são interessantes. E aí como é que eu junto essas duas coisas? A aprendizagem criativa é uma forma excelente de eu desenvolver atividades que propiciam o desenvolvimento das habilidades associadas ao pensamento computacional. Então, assim, a aprendizagem criativa ela é baseada em 4 P's. Que é o P de projetos, o P de paixão, o P de pares e o P do pensar brincando. Projetos no sentido de que eu parto de uma ideia para chegar em algum produto, ou seja, eu tenho um objetivo no que eu vou fazer. Mas não é qualquer produto que eu quero desenvolver, é algo que tenha paixão, algo que tenha a ver comigo. Que nem quando você falou do seno, você vai descobrir a importância do seno quando você estiver usando ele em algo que é importante para você, e não naquele giz na lousa. A questão do pares, que é a questão do compartilhamento, vem do peers, que o aprendizado ele é uma construção social. Ninguém desenvolve conhecimento sozinho. Quando a gente aprende coletivamente, isso que a gente está fazendo aqui, debatendo, trocando ideia, ele é muito mais rico. Então, esse P do pares vem disso, da gente construir o conhecimento junto e compartilhar aquilo que a gente está alcançando. E o pensar brincando, que vem do play, no espírito de tornar o aprendizado prazeroso, de eu poder estar brincando com aquilo com o qual eu estou aprendendo, para eu ter o direito de errar, o direito de experimentar. Você só chegou no conceito do seno porque você ficou várias vezes lá tentando fazer e a hora que você chegou no Rá, você entendeu. E você só conseguiu isso porque você estava brincando, porque você estava se dando o direito de errar. Você não estava precisando chegar na resposta certa do seno. Então, a abordagem da aprendizagem criativa é bem isso, a gente conseguir juntar esses 4 P's que a criança vai ter o envolvimento. E aí, a gente vê isso na prática. Quando a gente faz uma atividade considerando esses 4 elementos com as crianças, o prazer que elas têm no desenvolvimento da atividade é uma coisa assim completamente diferente. Algumas questões que os professores levantam, né? Aquela coisa de como deixar meu aluno curioso pela minha aula, né? Como trazer ele para minha aula. Todos esses conceitos, eles trabalham exatamente com isso, né? Você, digamos assim, desafiar o aluno ou apresentar perguntas, não um monte de teoria que ele vai saber, sei lá, quando usar, sei lá. Seria mais ou menos isso? Uma solução para os professores aí que estão com dificuldade em suas aulas? É um pouco complexo de falar que é uma solução para professores que estão com dificuldades nas aulas, né? Mas certamente é uma estratégia que pode ser integrada, né? Então, de você olhar para o que está sendo ensinado e falar, dá para eu transformar esta aula do jeito que está, numa aula mais mão na massa, mais onde eles vão construir algo e esse algo vai mostrar para ele o que eu quero ensinar.
Então, aquele exemplo que a gente estava falando lá do plano cartesiano, do x e y, se a criança está fazendo um bichinho andar de lá para cá, ela vai querer fazer isso. Então, mas eu não tenho computador na sala de aula. Ok, desenha um quadriculado no chão e faz as crianças andarem, né, com x e y. Né? E aí você trabalha esse conceito também. Né? Então, sempre pensar, dá para eu, de alguma forma, pegar esse conteúdo que eu estou trabalhando e transformar isso num desafio, em algo que as crianças queiram resolver, queiram, né, vão ficar motivadas para querer resolver. Tá? Então, usar o conceito de aprendizagem significativa, que eu quero aprender aquilo que para mim é importante. Então, tem que usar a empatia, olhar para o aluno e falar o que ele gostaria de usar desse conceito aqui. E aí jogar para eles um desafio onde eles tenham que trabalhar isso daí. Tá? Então, eu acho que essa é a estratégia. Tá? Mas, sem dúvida, não é. Falar aqui é fácil. Né? Não é tão trivial para todos os conteúdos, né? Falar, então eu vou transformar aulas daqui para cá. Tem que ser pensar, tem que ser uma coisa bem estudada. Tá? Mas sempre olhar para o que a gente está fazendo e falar, dá para fazer de um jeito diferente, dá para fazer mais mão na massa, usando mais exemplos dele. E a questão da tecnologia entra como parte disso, porque a criança, no dia a dia dela, tem tecnologia. Então, se a gente chega né, já é proibido o celular, já é proibido... Né, a criança chega na sala, ela pega um caderno e uma caneta, que é o único lugar que ela provavelmente vai usar um caderno e uma caneta, é dentro da sala de aula. Né, já começa a ficar meio distante da realidade dela, já começa a ficar mais difícil dela se motivar, porque ela fala, isso não é o meu mundo. Né? Então, sempre que a gente conseguir, de alguma forma, trazer o mundo da criança para cá, e ela olhar e falar, isso é importante para minha vida, isso eu quero aprender, vai ser legal. Então, qual que seria, então, a importância de a gente começar a pensar a tecnologia dentro da escola com novos olhos? Que nem você acabou de falar, o celular já é proibido na sala de aula, né? Qual que é a importância para o futuro dessa criança, ou mesmo para o presente dela na sala de aula, a gente começar a repensar essas leis, essas coisas que regem o celular na escola, por exemplo? Na verdade, eu posso até estar enganado, depois o Flávio pode confirmar aqui, mas pelo que eu soube, essa lei foi mudada e agora você pode usar o celular desde que ele esteja integrado em alguma atividade didática. Sim. Então já caiu por força da própria sociedade. Né? A sociedade fala, poxa, mas o professor tem uma técnica aqui que pode usar o celular, por que não usar? Né? Mas tem que trazer a tecnologia. Né? O que eu acho que é mais importante aí não é só o fato de usar a tecnologia. O que é mais importante é a gente preparar essas crianças e jovens para serem criadores da tecnologia. Tá? Porque consumir tecnologia todo mundo consome. Né? Usar um celular, usar uma rede social, todo mundo usa. Mas o que vai exigir, o que o mundo vai exigir dessas pessoas no futuro, né, são pessoas que sabem usar a tecnologia, sabem construir em cima da tecnologia. Então, não só olhar um aplicativo, mas eles têm que acreditar que eles conseguem fazer aplicativos. Né? Algumas experiências que a gente teve lá no meu laboratório foram muito legais nesse sentido. Né? Quando você pega, por exemplo, alunos de nível médio que nunca fizeram nada, e numa atividade de 3 horas, e sai com o aplicativo deles no celular, eles entendem que eles não são só consumidores, que eles podem ser construtores, podem usar a tecnologia como ferramenta para o dia a dia deles. E no mundo que está cada dia mais tecnológico, as pessoas que não conseguem usar a tecnologia como parte da solução dos problemas deles vão ficar para trás. Né? E a gente tem que, nós como professores, ter uma função aí social de preparar essas pessoas para o mundo futuro. Né? O mundo futuro a gente vai precisar de pessoas que sejam ativas com tecnologia. Não só que leiam o WhatsApp ou que postem no Facebook, mas que criem coisas usando tecnologia. E quando eu estou falando de tecnologia, acho que uma coisa importante é entender isso. Não é simplesmente um celular ou um computador. Né? É saber fazer um circuitinho com LED, é saber montar um robozinho, é saber, enfim, tem milhões de questões aí hoje em dia que tem tecnologia, né, que não necessariamente está associado o que a gente está pensando aqui, tem que ser programação. Não. Né? É saber usar uma câmera para fazer um filme, para fazer uma... Né? Estamos aqui no C4Me, né? Trabalhar com as mídias, quer dizer, uma criança que chega hoje em dia com 15 anos e não sabe fazer um vídeo, não sabe postar alguma coisa no YouTube, né? Já é uma criança que vai estar atrás no mercado de trabalho. Né? O mundo vai exigir cada dia mais isso delas. Então, tem todas essas questões de tecnologia envolvidas que não são só programação.
Então a gente pode falar que, não sei se eu posso falar isso, vamos ver, que toda essa aprender a entender a programação, por exemplo, a descobrir o que é a eletricidade desde cedo, do que sei lá, como funciona um celular, por exemplo, que talvez ele vai ser um emancipador desse futuro adulto aí, ele não vai ser tão escravo da tecnologia, talvez? Sim, com certeza, mas eu acho que o mais importante aquilo que a gente está propondo como mais uma abordagem educacional. Acho que é legal deixar claro, assim, não é do dia para a noite a escola tem que mudar, tem que acabar o método tradicional e só tem que ter educação mão na massa. Não é isso que a gente está oferecendo, não é isso que a gente está pensando. E sim temos mais uma ferramenta. Que tal aprender a usá-la? Né? Falando aí da aprendizagem criativa, das atividades que desenvolvem o pensamento computacional, do uso da tecnologia. Então, você tinha colocado, as crianças não vão ser reféns da tecnologia. Eu acho que se a gente ensinar elas a mexer no iPad ou mexer no iPhone, sim, elas vão ser, porque elas aprenderam a mexer no iPad ou no iPhone de hoje, e se daqui 20 anos elas não souberem se reinventar, elas vão estar que nem nossos avós hoje, olhando para essas tecnologias. O que a gente precisa ensinar para essas crianças é como elas aprendem. Né? Tem uma frase do Papert que diz que o que a criança mais precisa aprender, o tipo de conhecimento que elas mais precisam, é a que as ajuda a conseguir mais conhecimento. Eu acho que isso as crianças precisam estar preparadas. A gente vem de uma geração da era industrial, onde as crianças tiveram que ser preparadas para seguir processos. Esses processos vão ser feitos por robôs. Então agora a gente precisa de crianças que estejam preparadas para pensar criativamente, para descobrir soluções de problemas, para criarem coisas novas. E aí essas novas abordagens são essenciais para isso. E aí eu só queria chamar a atenção a um aspecto da tua pergunta anterior, que legal, o Flávio está falando disso, o Marcos está falando disso, eu estou fazendo meu doutorado na Unicamp, o Marcos é professor na Unicamp. Como é que a gente faz isso chegar para a rede? Principalmente para a rede municipal, para a rede estadual, para a rede pública de ensino. Então, cabe a nós levar isso para a formação dos professores, porque eles vão escutar a gente falando e vão falar, tá bom, legal, como é que eu faço isso? Então, assim, a gente conseguir cada vez mais oferecer isso. Vamos fazer atividades com criança? Vamos, mas vamos fazer atividades com vocês, educadores, para vocês terem, vivenciarem, experimentarem o que é isso que a gente está falando. Que aí, com isso, vocês vão acabar levando isso para a sala de aula e vão sentir o resultado, como vários educadores pelo Brasil inteiro já estão fazendo. Então, assim, eu acho que a gente identificar quem já faz trabalho semelhante ao nosso, valorizar isso, dar visibilidade para isso, e isso servir de inspiração para outros educadores, e isso funcionar em rede mesmo, para a gente junto conseguir mudar. Não digo mudar de novo, não quero ser incisivo nesse ponto de mudar, mas sim de colocar mais elementos na forma como a gente dá aula, para a gente conseguir engajar as crianças, que acho que esse é o principal objetivo. Como professor, eu acredito que algumas questões aparecem mais cedo na universidade e com o tempo, né, pelo próprio desenvolvimento da sociedade, vão começar a chegar em outros níveis. Já está ficando muito claro para mim que a aula clássica com meus alunos não funciona mais. Então, qualquer aula que eu comece a falar numa lousa que demore mais do que 5 minutos, eu já perdi. Eu olho para o lado e está todo mundo com o celular na mão. Né? Então, tendo lei ou não tendo lei, o aluno superior ele vai pegar o celular. Tá? Então, assim, se eu, como formador, quero ter alunos que aprendam com a minha aula, né, sair de lá com uma sensação de dever cumprido, que eu ajudei aqueles jovens a se desenvolver, eu tenho que pensar numa abordagem diferente. Né? Então, já várias coisas eu estou trabalhando nas minhas próprias disciplinas, no meu dia a dia, para tentar resolver essa questão. Então, eu tenho, por exemplo, boa parte das aulas que eu tinha teóricas, eu já gravei e já estão no YouTube. Né? Então, a ideia é de um ensino mais, usar a sala de aula mais para interagir, mais para trocar conhecimentos, mais para ajudar a fazer projetos. E a teoria, eles consultam lá. Se quiser consultar a minha, ótima. Se quiser consultar uma outra aula de uma outra universidade, também vai ter lá disponível. Né? Então, não tem muito jeito, com a tecnologia sendo cada dia mais no dia a dia, a educação precisa se acompanhar um pouco isso para ser motivadora. Né? Então,
Com certeza, nas crianças e jovens ainda não chegou com tanta força a questão como já chegou na universidade. Mas vai chegar. Né? Então, a cada dia mais as crianças estão trabalhando com isso. Então, a gente precisa pensar como eu faço essas crianças e jovens virem para a minha aula e ter prazer de assistir a minha aula, e gostar da minha aula, e saírem felizes da minha aula, para que eu, como professor, também saia feliz da aula. Né? Então, assim, saia e fala, puxa, cumpri o meu objetivo, ajudei esse pessoal, essas crianças a se desenvolver. Acho que esse é o grande desafio, que a gente precisa olhar para essas ferramentas e falar como isso pode nos ajudar. E nesse sentido, né, o trabalho da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, né, o Flávio trabalha bastante com eles, o LIAG, né, o meu laboratório tem uma ligação muito forte com eles, é justamente nesse sentido. A função do laboratório é ajudar essas experiências, esses conhecimentos a ser levados para a escola. Né? Então a gente trabalha bem de perto lá com a faculdade em Limeira, né? Com o secretário de Educação de Limeira, com as escolas de Limeira, está aplicando lá, né? Justamente para que ajude essas escolas a cada dia mais absorver esse conhecimento e aplicar onde eles acharem que é interessante. Tá? Então, porque a gente acha que realmente precisa. Né? A gente precisa tornar a educação mais motivadora, as crianças precisam ir para a escola, não porque são obrigadas, né? Mas sim porque lá é um espaço legal para aprender coisas que eles acham interessante. Né? Então, para fazer isso, a gente vai ter que pensar de novo algumas coisas que a gente faz na escola. Eu queria mudar um pouquinho de pato para ganso, porque me veio uma pergunta aqui na minha cabeça. A gente falou muito aqui das dificuldades da sala de aula com os alunos, mas qual que é a dificuldade de ensinar para professores? Pode abrir o coração, não tem problema. Não é fácil. Eu já vi, assim, eu fiz desde a minha iniciação científica, né, então mestrado, doutorado, muito tempo atrás, tá, então eu estou trabalhando com essa parte desde 1989. Né? Então, lá na minha iniciação científica, né? Acho que você não era nascido ainda. Já. Já tinha uns 2 aninhos aí. Né? Então, e eu vi dentro do núcleo onde eu desenvolvia minha iniciação, meu mestrado, meu doutorado, N iniciativas patrocinadas pelo governo federal, estadual, municipal, de levar ensino, né? Usar a tecnologia, ainda não era o nome pensamento computacional, mas era essas coisas que ele está falando aqui. Né? E, sinceramente, boa parte delas, né, fez experiência legal, mas acabou o projeto, acabou a experiência. Né? Então, não é simples. Aquele né? Proinfo era por exemplo, né? E várias outras iniciativas que tiveram, federais e estaduais. Né? Uma das últimas foi aquele computador de $100, né? Então, que são várias iniciativas que o governo faz vamos lá, vamos levar para a escola e acaba a iniciativa e não fica. Então, não é simples. Eu, pessoalmente, eu não acredito muito em coisas de cima para baixo do governo, vou formar obrigatoriamente os professores. Tá? Eu não acho que vai funcionar, que já se tentou isso várias vezes e não funciona. Tá? Eu acredito muito mais nesse trabalho de baixo para cima, de você pegar os professores que tenham mais interesse, né, mostrar, deixar eles experimentarem, e eles experimentando e mostrando que isso dá certo, outros professores vão vir e vão gostar também da ideia. Né? Então, acho que um bocado da ideia da rede aprendizagem criativa é justamente isso, né? Vamos criar uma rede, vamos deixar voluntariamente os professores que quiserem participar, vamos instrumentalizar esses professores com o máximo de ferramental possível, com o máximo de experiência possível, vamos trocar experiências, vamos ter repositórios, né, que a gente está trabalhando para construir um repositório de experiências, onde os professores possam lá ver o que funcionou, o que não funcionou, o que deu certo, o que deu errado, né? E vamos deixar eles levarem isso, mas sem nenhuma expectativa de que amanhã tudo vai mudar. Né? Então, sem nenhuma coisa assim de que é um decreto do governo que vai fazer agora a escola ter tecnologia. Né? Sim, e pouquinho em pouquinho, mostrando, sensibilizando, né? E com os próprios professores, porque uma das falhas que teve desses programas que eu estava contando é justamente que eram programas desenhados por universitários, por professores universitários, pela academia e aplicados nos professores. Né? Então, o que eu acho que eu vejo muito diferente agora na rede não é assim, né? Quer dizer,
A rede, ela te dá, mas quem aplica é os professores, quem busca é os professores, eles também têm uma busca ativa. Né? A própria busca do conhecimento do professor é da mesma forma que a gente está falando dos alunos. Né? Ele vai vir aqui, vai ver o que lhe interessa, o que ele acha interessante, ele vai pegar e vai experimentar. De uma forma muito parecida do que a gente está falando que tem que ser com os alunos também. Tá? Então, é um jeito, é uma nova abordagem. Né? Eu acho importantíssimo que isso seja feito. E eu acredito muito mais nessa abordagem, uma abordagem realmente de pouco em pouco, de pegando aqueles professores que têm mais facilidade, que têm mais acesso à tecnologia, que gostam da tecnologia e deixar eles fazerem as primeiras experiências. Né? E aí eu tenho certeza, né, com os resultados que vai tendo, isso aí vai acabar se expandindo de pouco em pouco. Né? Não é uma coisa que não é e nem precisa ser uma revolução, né? Mas o que a gente não pode é não ter evolução. Né? Eu acho que é importante isso, de pouco em pouco a coisa começar a ser usada, né, de uma forma mais abrangente em toda a escola. E só um ponto eu acho que é importante nessa discussão aqui é que existe uma questão do momento do Brasil que é muito importante nesse contexto que ele está falando aqui. Primeiro, a questão da educação no Brasil, que os índices, né, não são nada animadores, a gente precisa melhorar. Mas, principalmente, que existe hoje um movimento muito forte da escola de tempo integral. Né? Então, existe aqui uma janela de oportunidade muito grande que é não só aproveitar isso dentro das disciplinas, mas também aproveitar o contraturno, né, para usar o contraturno para trabalhar essas questões. Então a gente vai ter ali um período inteiro, né, de disponibilidade para a gente fazer coisas diferentes. Então é uma oportunidade muito grande para a gente colocar esses conhecimentos, essas abordagens na escola, né, de uma forma ainda até mais tranquila, mais gradual, né, que é não necessariamente invadir a sala de aula, mas usar aquele tempo que o aluno vai estar lá e começar a trabalhar isso também. E o Flávio, dificuldades para ensinar um professor? Eu acho que como toda turma que você vai dar qualquer tipo de aula, oficina, o que seja, você vai ter uma porcentagem que não vai se engajar, que está lá, nem sabe por quê. Vai ter uma parte que vai estar interessada, mas não vai ter aquele engajamento. E você vai ter aqueles que estão super engajados. Uma vez uma pessoa me disse, eu estava conversando sobre isso, eu falei, putz, é decepcionante, você fica lá, você está com 30 pessoas na sala, você vê um mínimo de interesse, você tenta, se esforça. Eu já fiz esse papel de professor em curso de pós-graduação, e você vê que os alunos não estavam nem aí para nada, e você fica ali sem saber o que fazer. Aí essa pessoa me falou, se uma pessoa sair de lá melhor, tocada por algo que você passou, já valeu a pena. E eu encampei essa ideia. Falei, não importa o que eu estou tendo de retorno, se uma pessoa estiver me escutando, eu vou continuar falando. Então eu acho que esse trabalho que a gente faz tem um pouco disso. A gente sentiu isso aqui em Vinhedo também. A gente começou com 54 pessoas. Foram todos que amaram a ideia, que adoraram? Tenho certeza que não. Mas acredito que a grande maioria gostou bastante. Isso já é um indício bem legal. E a rede busca trabalhar bem como o Marcos falou hoje, já são mais de 3 mil colaboradores, voluntários, participantes, vamos dizer assim, da rede no Brasil inteiro. Estamos, se não me engano, em 21 estados. Se a gente dimensionar isso para a quantidade de educadores que tem no Brasil, eu acredito que seja uma migalha. Eu não tenho esse número, mas acredito que é muito pequeno. Só que são 3 mil pessoas em 21 estados que já estão pensando diferente. Então acho que a gente tem esse trabalho de disseminando e contaminando a educação por esse lado, mas eu também tenho uma ambição que a gente consiga chegar aos poucos às universidades, aos cursos de pedagogia. Porque assim, a gente está falando aqui sobre os professores que já estão em atuação. Só que se a gente começa a formar professores de uma forma diferente, esses professores já vêm para o mercado com uma nova cabeça, com uma nova concepção. Em 20 anos a gente muda a educação. Em 20, 30 anos. E não dá para esperar que seja em menos tempo. Então, como o Marcos falou, a gente não quer revolução, mas a gente precisa ter evolução, a gente precisa ir mudando um pouquinho. Então, em 20, 30 anos é um ciclo que a gente precisa para mudar a educação no Brasil. Eu acho que o momento agora é super propício para isso, de tanto que está se falando. Mas eu vejo como um ponto muito importante a gente conseguir, usando um termo da Ana Penido, hackear a educação. E acho que esse hackeamento vai um pouco pelas faculdades de pedagogia. A gente conseguir também que as faculdades de pedagogia olhem um pouco para a educação de uma forma diferente. Que o pouquíssimo que eu tenho de experiência nesse lado, mas de algumas pessoas que estão mais envolvidas no termo, a gente sente que tem, às vezes, pouco retorno disso. Só complementando essa questão do Flávio, né, eu acho que uma coisa
que eu acho curiosa, eu acho muito interessante, eu gosto muito dessa experiência, né, que meu laboratório, por exemplo, no final do ano passado, a gente estava com 9 alunos de pós-graduação. Desses 9 alunos de pós-graduação, 7 eram professores. Né? Então, são 7 professores que trabalham em sala de aula, que foram procurar uma faculdade de tecnologia para fazer uma pós, para discutir educação. Então, acho que tem um pouco, né, a gente percebe aí, né, por que não foi na educação? Porque esse tipo de coisa eu acho que é mais interessante discutir aqui. Né? Então, tem sim, a gente tem que sim discutir, né, por que né, eu fico feliz, lógico, né, mas por que meu laboratório é tão atrativo para um professor? Né, se eu estou lá na faculdade de tecnologia. Tá? Então, essa é uma questão importante. Tá? Então, eu gosto muito disso porque justamente as pesquisas que a gente desenvolve lá, a gente não está desenvolvendo uma pesquisa teórica, né, fora da escola. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa que meus alunos que estão fazendo essa pesquisa são professores. Né, e eles estão lá no dia a dia já aplicando na escola deles com os alunos deles. Né, isso é bastante interessante, isso também ajuda bastante a gente fazer uma coisa mais real, né, mais mão na massa, até na pesquisa do uso da tecnologia. Bom, então a gente falou de ensinar os professores, né, a passar essas informações para os professores, como eles podem aplicar essas metodologias e esses novos pensamentos dentro de sala de aula, como inspirar os seus alunos, né, trazer a curiosidade deles para resolver os problemas, para aprender a partir daí. Uma questão aqui que eu queria colocar. Às vezes isso pode parecer um tanto quanto inovador demais, talvez não caiba na esfera pública, mas qual que é a importância desse tipo de ensino, né? Esse tipo de aprendizagem estar na esfera pública e não ser uma coisa de escola particular, por exemplo? Eu acho que excelente pergunta e é uma das preocupações que eu tenho. Eu acho que foi ótimo vir essa pergunta porque era uma questão que realmente eu queria discutir um pouco. Eu sei que a gente já falou várias definições aqui, mas eu vou falar mais uma, que são as habilidades do século XXI. Olha. Tá? Então, existe um conjunto aí de estudiosos que falam das habilidades que uma pessoa tem que ter para sobreviver no mercado de trabalho no século XXI. Né? A verdade, né, e aí mais uma definição aqui, né, quando a gente trabalha vendo o que está acontecendo nas empresas, principalmente nas indústrias, tem um conceito da indústria 4.0. Né? O Flávio já adiantou aqui um pouquinho, né? Então, assim, é robô, é tecnologia, é programação, é sensor, é tudo ao mesmo tempo nas fábricas e não vai ter mais espaço para aquele operário antigo que puxava a caixa daqui para lá, que fazia um trabalho repetitivo. Um robô faz isso. Né? Então, se a gente não prepara os nossos jovens para serem capazes de programar esse robô, de configurar aquela tecnologia, de fazer coisas de um nível mais elevado, a gente vai ter um problema seríssimo social, que é uma quantidade imensa de desempregados de um lado e faltar profissional capacitado do outro para atender as empresas. Tá? Então, não quero ser aqui, né, extremamente pessimista, mas realmente é um ponto que eu ando discutindo bastante com meus alunos, né, que a gente precisa mudar e precisa mudar muito rápido. A gente precisa preparar as nossas crianças e jovens para um mundo que não é daqui a 30 anos, é daqui a 5, 10 anos. Né? Então, existem várias questões de, por exemplo, há especialistas que falam que até 2025, 2030, 2/3 das profissões que existem hoje vão ter sumido. Eu não falei dos empregos, eu falei das profissões. Olha. Né? Então, se a gente não preparar nossos jovens para serem criativos, né, se a gente não entender que eu não posso preparar a minha criança ali, ele vai ser um médico, ou vai ser um engenheiro, ou vai ser um advogado, porque eu não sei se vai ter médicos, engenheiros e advogados daqui a 20 anos. Eu tenho que preparar essas crianças e jovens para resolver problemas, para usar tecnologia, para entender a realidade, né, que está aí fora, para sobreviver num mundo que é uma completa incógnita. Sim. Então, se a gente quer, acho que principalmente na escola pública, porque a privada, de alguma forma, principalmente as mais top, já estão aplicando isso. Né? Elas já estão trabalhando profundamente com isso. Mas se a gente quer que a escola pública seja realmente um espaço, né, onde a criança tenha uma oportunidade, né, de ter uma vida melhor, de ter um futuro melhor, a gente precisa começar a colocar esse tipo de coisa lá dentro. Porque vai ser exigido dela no futuro. E não é de um futuro daqui a 20, 30 anos. É no futuro daqui a 5, 10 anos. Tá?
tanto de profissões vão sumir, mas um tanto de outras vão aparecer, né? E a gente não sabe o que vai aparecer. Exatamente. É exatamente isso que está falando. E aí, em cima do que você colocou, por que na escola pública, acho que é exatamente isso que o Marcos falou. E aí, independente de qualquer ideologia, a gente precisa dar igualdade de oportunidade. Se a gente consegue levar isso para a escola pública, a gente está dando igualdade de oportunidade. E aí, o que a criança vai fazer com essa oportunidade vai depender do esforço dela. Mas a gente começa a igualar as crianças com igualdade de oportunidade. Ela vai ter oportunidade de ter um ensino melhor. Eu tenho um sonho de ajudar, de contribuir, que seja com uma migalhinha, para a melhoria do ensino público. Olha que bacana, quanta coisa aí que a gente precisa pensar, né, dessas mudanças meio urgentes que precisam acontecer, né? E essas mudanças, elas estão em vários âmbitos, assim, ou é só estrutural, por exemplo? O que precisa mudar, Flávio? Assim, em vez de eu falar, você só de trazer um dado do que a gente teve como resultado das oficinas aqui em Vinhedo, com os professores. Então é dado que veio dos professores. 2 perguntas que a gente fez para eles. Uma é: novos ambientes educacionais baseados em tecnologia propiciam maior engajamento e desenvolvimento dos estudantes. A gente perguntou se eles concordavam, de uma escala desde não concordo, né, concordo, não concordo, até concordo plenamente. 85% dos professores responderam que concordam ou concordam plenamente com essa frase. Ou seja, eles entendem que esses ambientes vão propiciar maior engajamento dos alunos. E uma outra pergunta também foi como é que eles entendem, como é que eles enxergam o papel do professor. E aí a gente fez um mapa de palavras, porque era uma resposta textual, e a palavra que mais apareceu foi mediador e, em segundo lugar, facilitador. Ou seja, hoje eles já enxergam o papel deles como mediador do conhecimento, como alguém que vai facilitar o aprendizado do aluno e não como detentor do conhecimento. Então, acho que o caminho agora é como é que a gente ajuda eles a colocarem isso em prática. Eu queria saber assim, por onde como professor que não tem muita ligação com tecnologia ou com metodologias ativas ou com um jeito inovador, nem nada, por onde ele pode começar? Quais são os primeiros passos de um professor que fala assim, quer saber? Eu vou mudar minha aula. Por onde ele pode começar? O que vocês podem dar de dica aí para eles? Né, o próprio laboratório, né, o meu laboratório, acho que depois você consegue colocar ali no endereço, né, a gente tem lá uma página específica de aprendizagem criativa, né, tem um conjunto grande de referências ali, né, tem um método, quero começar a trabalhar com ensinar programação para as crianças. Né, a gente desenvolveu um método para você explicando passo a passo como que você tem que fazer, que é justamente o método que eu pego meus alunos lá da graduação e levo para as escolas lá de Limeira. Né, então lá tem bastante referências nesse sentido. Eu acho que é muito interessante olhar, né, os trabalhos do Papert, os trabalhos e principalmente a linha hoje do Scratch. Né? Acho que o Scratch tem muita referência interessante de como aplicar tecnologia na escola. E a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. A rede é aberta para qualquer um que quiser participar. É só entrar aprendizagemcriativa.org, se cadastrar no nosso fórum. E lá vocês vão ter acesso a todo o material, referências bibliográficas, trabalhos de outros educadores, vão ter contatos do que está acontecendo e poder descobrir pessoas que estão próximas a você, que estão fazendo de repente um trabalho bacana também, ou que também tem vontade de fazer. Então assim, a gente tem o pessoal de Mossoró. Como é que começa? Conheceu a rede, de repente entrou lá, descobriu que tinha outra, a hora que vai ver tem um núcleo lá em Mossoró onde aconteceu um FIC, que é um Festival de Invenção e Criatividade, maravilhoso. Para quem for da região de São Paulo, semana que vem vai ter, eu não sei quando é que vai ser esse podcast, vai pro ar, Bruno. Provavelmente semana que vem. Então, nesta semana, depois você vai editar essa parte, dias 18, 19 e 20 de setembro, em São Bernardo do Campo, junto com a Prefeitura Municipal, vai ter a Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa. Lá vai estar acontecendo muita coisa. Vai ter palestrante do MIT, do Exploratorium de São Francisco, vai ter várias oficinas abertas para educadores, eu não sei o que tem ainda de inscrição. E o sábado vai ser um sábado aberto para o público jovem. Então vai ser uma conferência muito legal. O site da SEBAC dá para acessar através do site da Aprendizagem Criativa,
ou sebac.org. Além disso, dia 19 de outubro, em Vinhedo, vamos ter... O que vai acontecer em Vinhedo? O que vai acontecer, Brunão? Vai ter o Festival de Invenção e Criatividade em Vinhedo. Vai ser o primeiro de Vinhedo e os caras aqui da secretaria falaram que querem fazer o maior do Brasil. Então gravem na agenda, quem for da região aqui de Vinhedo, Valinhos, Campinas, Itatiba, Jundiaí, Louveira e... Não fiquem bravos se eu esqueci de alguma outra cidade aqui bem pertinho. Região Metropolitana de Região Campinas. Metropolitana de Campinas, dia 19 de outubro, das 9 da manhã às 5 da tarde, o FIC, Festival de Invenção e Criatividade. Nós esperamos vocês. E ali vocês vão ver muita coisa bacana. Eu já vou até aproveitar aqui e fazer tirar uma dúvida aqui da galera. Porque provavelmente, se você está ouvindo esse episódio, você já ouviu falar do FIC, né? E você provavelmente ficou com dúvida. O que é essa tal de mostra interativa que eu posso participar? Você vai entrar no site ficvinhedo.com.br e vai inscrever seu trabalho lá. Para que serve? O que é a mostra interativa? Vai ter um monte de mesa com um monte de professores e alunos mostrando trabalhos bacanas, trabalhos legais, criativos, que podem ter tecnologia ou não é algo obrigatório, você pode estar fazendo com qualquer coisa, uma atividade bacana. E o intuito dessa mostra interativa é realmente compartilhar ideias, galera. Tá? Você não precisa levar uma mega apresentação com fogos de artifício nem nada. Você estando lá e dividindo com as pessoas que estão passando por lá suas ideias, o que está acontecendo na sua aula, o que seus alunos estão achando, compartilhar essas ideias. Então trocar e multiplicar. Tá? E inspirar os outros e ser inspirado também. Tá? Então eu convido os professores aí de Vinhedo e região que quiserem participar da mostra interativa, é só entrar no site ficvinhedo.com.br e se inscrever lá, que vai ser um prazer recebê-los. Muito bacana. Então depois de tudo isso, vocês vão ter muita coisa para digerir aí, galera. A gente vai pedir ajuda pro Du. Du, dá uma ajuda pra gente aí, refletir um pouquinho sobre todos esses assuntos que a gente tratou aqui. Fala, Dudu. 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 Olá pessoal, tudo bom? A Fala Dudu é influenciada pelas palavras da professora Lisete Arelaro, da USP. Lá na década de 60 do século passado, a escola não estava disponível para todos. Por isso, Paulo Freire defendia que a educação deveria ser um direito a todos. Mas a genialidade de Paulo Freire gira em torno da seguinte condição: o professor, ao entrar em sala de aula, deve acreditar que todos podem aprender. Todos possuem condições em aprender. Dessa maneira, você já está iniciando um processo da garantia de direito de aprendizagem da criança e do adolescente. Portanto, nessas condições, o professor irá buscar as alternativas e estratégias para que isso seja concretizado. Claro, isso não significa que o professor deve sacrificar a sua própria vida ao ponto de mercantilizar o trabalho, pois afinal de contas, ele não é o único responsável pelo processo de aprendizagem. Como foram as suas experiências com a tecnologia em sala de aula? Como foram as suas experiências com a tecnologia em sala de aula? Comente os casos de sucesso, fracassos, casos curiosos, interessantes ou engraçados. Escreva pra gente, estamos aguardando. Abraços. Maravilha, então agora chegou aquele momento relax do nosso programa, que é o Bolacha Pedagógica. O Bolacha Pedagógica, aquele momento onde a gente vai indicar coisinhas, livros, séries, músicas, atividades que você, professor ou ouvinte, pode fazer aí para se distrair, ou então coisas relacionadas ao nosso tema para você se aprofundar. Tá valendo também. Então eu vou começar com quem tá mais perto do microfone? Flávio! Eu! Indica alguma coisa pra gente aí, Flávio. Nada a ver com o nosso assunto? Pode ter ou não? Vocês Não, sabem. vamos fugir completamente então. Todo mundo sabe que fazer atividade física é bom, né? Eu descobri um esporte há um ano atrás, que tenho praticado regularmente, que é o beach tênis. Aqui na região está explodindo, aqui em Vinhedo deve ter pelo menos umas 4 academias, em Valinhos mais umas 4, em Itatiba tem uma, Campinas tem um monte. E o que eu acho muito legal assim, eu sempre pratiquei atividade física, mas
O beach tênis a gente está vendo gente ir praticar que nunca fez nada. Gente de 10 anos, 12 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, 70 anos, sem brincadeira. Dos 5 aos 75 tem gente jogando beach tênis. E dos 20 aos 150 quilos tem gente jogando beach tênis. Então não é desculpa nenhuma, é muito fácil, é muito inclusivo e um ambiente muito descontraído. Então, se você está aí pensando, nossa, preciso fazer uma atividade física, procure o beach tênis. Olha, muito bem. E Marcos, o que você diz aí pra gente? O que você indica? Bom, minha coluna não está me permitindo fazer o beach tênis, né? E aí, quem sabe daqui ao meio ano, né, o Pilates me ajuda a voltar lá e ir lá jogar uma com o Flávio. Mas eu queria falar de duas coisas diferentes, né? Uma coisa mais pessoal, né? Eu como uma pessoa de tecnologia e que se preocupa bastante com a questão do futuro do mundo, eu acho que uma série fantástica é Black Mirror, né? Então, ela trabalha com questões de tecnologia, mas o que eu acho muito interessante é que ela não é uma ficção científica daquela que vai acontecer daqui a 1000 anos. Né? Como alguém que está ali no dia a dia da tecnologia, várias coisas que você olha no Black Mirror e fala, isso a gente já tem tecnologia hoje para fazer. Né? Então eles estão ali no limiar do se não tem, vai ter logo. Né? E eles discutem questões, sim, a série é um pouco depressiva, porque ela aponta normalmente para um futuro não muito simpático, mas eu acho que é importantíssimo você olhar justamente o que pode dar errado, né? Então, para a gente entender e tentar construir uma coisa diferente, né? Então, olhar para a tecnologia e falar como a tecnologia não vai nos levar para esse mundo que o Black Mirror está mostrando. Então, eu acho que é uma série muito legal, uma série lá da Netflix, cada capítulo é uma coisa completamente diferente. Até vou dar desculpa aqui, dar um spoiler aqui, tá? Mas se você assistiu o primeiro e não gostou, eu também não. Acho que é um dos piores capítulos. Tá? Assista os outros, tá? Porque os outros são bem mais interessantes. Então, esse é uma, e aí, se me permite, eu vou falar uma outra coisa completamente diferente. Eu tenho um lado aqui, apesar dos meus 48 anos, que eu ainda tenho um lado muito criança, né? Eu adoro videogame, adoro desenho animado, né? E uma das coisas, já que é pra gente falar aqui do momento de diversão, que eu adoro fazer é assistir desenho. Então, eu costumo falar que o fato de ser pai é muito bom porque você tem a desculpa para fazer isso sem ninguém te criticar, né? Então não tem um desenho, né, que da Disney, da Pixar, seja de qualquer uma dessas grandes aí que lançam no cinema que eu não vou ver, né? Não, eu estou levando meus filhos, né? Essa é uma boa desculpa, né? Mas eu acho que é muito divertido e principalmente eu acho que é interessante que existe muito preconceito. Coisa boba, coisa de criança. Mas de um modo geral, eu saio do cinema e fico pensando, nossa, quanta coisa a gente pode tirar e pode usar de uma forma pedagógica, né, desse filme que a gente está vendo. Muitas vezes, muito mais num filme, num desenho animado, do que naqueles filmes, né, adultos que as pessoas acham super cabeça. Então, essa é uma diversão que eu tenho, né? Deixa eu ir lá ver um desenho e falar, puxa, olha quanta profundidade tem se você quiser ver essa profundidade no desenho. Então, é uma coisa que eu adoro fazer. Uma dica final, não sei se é dica, mas é que o Marcos falou de filho, algo que eu não tenho visto mais, talvez tenha sido isso que fez tanto voltar esse movimento mão na massa, deixar as crianças pôr a mão na massa. Eu acho que a gente veio de uma geração que a gente fazia isso, né? A gente construía nossos brinquedos, a gente desmontava a bicicleta, a gente enfiava a mão na graxa mesmo. Eu enfiava a mão na tomada. Mas não precisa deixar eles enfiar a mão na tomada, não é deixa fazer as coisas, deixa errar, deixa eles colocar a mão na massa. Eu já vi criança de 12, 13 anos de idade que não sabe segurar uma chave de fenda. Então, assim, deixa eles experimentarem as coisas, por favor. Muito bom. E minhas indicações, vou falar duas aqui. Uma que, se você se interessou um pouco aí, é uma coisa que você pode procurar e tem algumas coisas bem bacanas, é o Ensinando Ciência da Computação sem o uso do computador. É um manualzinho cheio de atividades que você pode desenvolver aí sem precisar do computador. Vocês conhecem isso aqui? Esse manualzinho? Ele é muito legal. Se quiser dar uma folhada aí, a gente está deixando um link do PDF, você pesquisar aí, tem muita coisa bacana que você pode olhar aí, pesquisar e começar a desenvolver na sua sala de aula. Pode ser uma porta de entrada para você. E a outra coisa que eu vou indicar aqui é uma história em quadrinho que eu comecei a ler, que eu já terminei. Eu terminei rapidinho, que é fantástica, chama Shangri-La, do Mathieu Bablé, desculpe meu francês, mas ele veio pela editora SESI São Paulo, e ele é uma
uma leitura de mundo. Ele é uma ficção científica sobre os seres humanos que estão numa nave espacial, esperando o mundo, a Terra ser novamente habitável, porque a gente já destruiu tudo nesse tempo. E, só que aí todos os seres humanos estão confinados nessa nave e são governados por uma empresa, e essa empresa tem ferramentas e mecanismos para instaurar a paz nessa nave. E um grupo de pessoas começa a contestar tudo isso, e acontecem coisas que você nem imagina. Tá? É muito legal, é uma analogia à nossa sociedade de hoje dentro de uma nave espacial. Muito bacana, a arte é incrível, o roteiro é maravilhoso, é uma dica fantástica aí pra você. Tava em promoção, eu comprei por 30 e poucos reais. Tá? Então pode conferir que esse vale a pena também. Muito bem, eu gostaria então de agradecer a presença dos nossos dois convidados, tá? do Marcos e do Flávio, porque foi assim, uma experiência, uma conversa muito rica, com muitas coisas aqui na mesa que a gente falou, conversou, debateu, e que provavelmente você, professor, você, pai, você, aluno que estiver ouvindo, vai querer conversar com alguém sobre isso, porque esse assunto não vai morrer aqui. Tá? Então eu queria agradecer diretamente ao Marcos. Muito obrigado, professor, por ter vindo, pela presença e por toda a sua contribuição aqui. Obrigado, foi um prazer. Estou à tua disposição. Muito obrigado. E Flávio, muito obrigado mais uma vez. Você que já é da casa, já é praticamente um viedense, de tanto que vem para cá. Muito obrigado pela participação, pelas ideias compartilhadas aqui com a gente. Obrigado vocês, Brunão. Seformi tá de parabéns, e precisando de nós é só chamar. Muito obrigado. A gente vai chamar, com certeza. Só lembrando que o HTP Áudio, o nosso podcast aqui que você está ouvindo, é um projeto da Seformi, que é a Central de Informação em Mídias, da Secretaria de Educação de Vinhedo. Tá? Então, se você quiser conhecer mais sobre a gente, entre no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Seformivinhedo. E também, quem quiser falar com a gente, tem pergunta, tem sugestão, tem elogio, tem crítica, mande para o nosso e-mail htpaudio, sem acento, por favor, tá? htpaudio@edu.vinhedo.sp.gov.br. Sim, é tudo isso, querido, tá? E quem quiser também, a gente tem o nosso Twitter, que é o @audiohtp. Tem um monte de jeito de você falar com a gente aí, várias maneiras, é só clicar aí, digitar o seu textinho e mandar pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de ler aqui no nosso programa e receber suas críticas, sugestões e elogios. Muito obrigado, povo que tá ouvindo. Mais um episódio concluído aqui pra vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau.